Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, às vezes eu fico muito surpreso com o brasileiro. A grande proposta de investir em ETFs é simplificar a vida. E aí o que o brasileiro faz? Vai lá, investe em ETFs, complicando a vida. E estou falando isso porque eu vi que nos últimos 12 meses o ETF PGX foi um dos ETFs mais procurados pelos brasileiros, que é um ETF complexo de entender, complexo de explicar e, consequentemente, complexo de colocar em carteira. Mas tudo bem, eu tô aqui para tentar simplificar o entendimento desse ETF e analisar ele por completo para vocês. Então, bora pro vídeo. Para começar esse vídeo, eu quero colocar todo mundo no mesmo patamar de conhecimento. Então, eu quero explicar o que é um ETF. ETF nada mais é do que o melhor investimento do mundo, simplesmente porque você compra um único ativo e dentro desse ativo vão ter vários outros. E por que ele simplifica tanto isso? Simplesmente porque ETFs seguem índices. E índices nada mais são do que conjunto de regras que vão determinar qual tipo de ação ou qual tipo de ativo vai poder entrar nesse ETF ou não. Ou seja, você vai poder escolher exatamente a característica que você vai ter na sua carteira e você vai comprar ETFs para compor isso. Por exemplo, na minha carteira eu quero ter apenas empresas grandes. Compra um ETF que faz isso. Eu quero ter na minha carteira apenas empresas que estão precificadas como barato. Tem ETFs que fazem isso e assim por diante. E isso é assim incrível, porque é o que eu falei, você escolhe a sua característica, compra ETFs e eles mesmos vão se rebalanceando mês após mês, trimestre após trimestre, ano após ano. Ou seja, basta você continuar comprando. Mas, como eu disse, o brasileiro gosta de complicar sua própria vida e vai lá e procura e compra um ETF chamado PGX. E não estou falando aqui que o PGX é ruim, mas o PGX é um ETF que segue um índice que rastreia títulos preferenciais de taxa fixas denominados em dólares americanos. Pois é, eu acredito que nem metade das pessoas entendem o que é isso ou sequer sabem o que é isso. Mas tudo bem, bora lá que a gente vai entender junto. Títulos preferenciais desse ETF aqui não são como as ações preferenciais do Brasil, que a gente tem a preferência em receber dividendos do que as ações ordinárias. Não tem nada a ver. Os títulos preferenciais aqui desse ETF são títulos de renda fixa, mas que eles possuem características da renda variável, das ações. É como se fossem as debêntures aqui do Brasil, que lá no exterior são chamados de bonds. Esse tipo de ativo são literalmente títulos de dívida. É como se fossem aqueles títulos do governo que a gente compra, aqui no Brasil, no caso, Selic. Basicamente, o governo emite esses títulos de dívida porque ele quer captar recursos para financiar um projeto ou para, de repente, pagar uma dívida que ele tem. E aí, consequentemente, por você estar emprestando, entre aspas, dinheiro para ele, ele vai te pagar um futuro com juros. E esses títulos, as debêntures, os bonds, são exatamente a mesma coisa. Mas a diferença é que são empresas que emitem esses títulos para exatamente o mesmo objetivo, de repente crescer, pagar dívidas, financiar projetos. E aí, como você está emprestando dinheiro para essas empresas, elas basicamente vão te pagar no futuro com juros. Só para vocês entenderem um pouco mais o que são essas empresas que fazem esses títulos de dívida, tá aqui as top 10 empresas que o PGX tem atualmente. Podemos ver aqui que são grandes empresas que emitiram esses títulos. JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, são grandes bancos lá dos Estados Unidos. Então provavelmente eles estavam querendo captar recursos para alguma coisa e emitiram esses títulos. E o ETF PGX comprou esses títulos. E o que define os juros desses títulos, o quanto eles vão pagar ou não, é exatamente igual a países. Por que os juros da Argentina é muito maior do que os juros dos Estados Unidos? Simples, porque os Estados Unidos atualmente é extremamente mais seguro do que a Argentina. Então, se você vai emprestar dinheiro para a Argentina, que atualmente é um país arriscado, que está enfrentando dificuldades econômicas, os juros têm que ser muito altos para valer a pena o risco-retorno. Diferente dos Estados Unidos, colocou o dinheiro lá, é o país mais seguro do mundo, então ele vai pagar poucos juros para você. No caso do ETF PGX, esses títulos preferenciais têm que ter no mínimo o risco B, mas como a gente consegue ver aqui na tabela, mais de 60% dos títulos estão no risco BBB, que é considerado um grau médio-baixo de risco de investimento. Outra característica importante dizer sobre o ETF PGX é que ele possui uma altíssima concentração no setor financeiro. 80% dos títulos preferenciais que tem nesse ETF são desse setor.
Vale ressaltar também que o rebalanceamento, o reequilíbrio desse ETF acontece mensalmente. Por fim, esse ETF paga dividendos mensais e nos últimos 12 meses ele pagou uma média de 6,49%. E ele possui uma taxa de administração de 0,5% ao mês. Agora eu quero dar a minha mais sincera opinião sobre esse ETF. Lembrando que isso não é uma recomendação nem de compra e nem de venda. O intuito desse vídeo aqui é te dar todos os artifícios para você utilizar e fazer sua própria análise para saber se ela cabe na sua carteira. Eu chutaria que esse ETF tem sido muito procurado pelos brasileiros por conta dos seus dividendos mensais e é um bom dividendo, mais de 6% ao ano. Então, caso a sua estratégia seja receber dividendos no momento, eu acredito que esse ETF até possa encaixar na sua carteira com alguns ajustes. Mas, caso contrário, se sua prioridade não é receber dividendo nesse momento, eu não vejo sentido de ter ele. Primeiro porque se você está no seu momento de acumulação, ou seja, se você está juntando dinheiro para usar somente daqui a alguns anos, receber dividendos lá nos Estados Unidos, na minha opinião, é uma péssima estratégia. Afinal, 30% desses dividendos já são retidos na fonte. Então, por mais que você receba esse dividendo e faça o reinvestimento, 30% já está lá na fonte, você não vai receber isso. Então imagine os seus reaportes com 30% a menos mês após mês. Isso é uma grande pancada, isso vai atrapalhar na sua acumulação de patrimônio. Além disso, apesar do ETF PGX pagar altos dividendos, ele tem uma rentabilidade muito abaixo da média, na minha opinião. E para te mostrar isso, eu fiz esse gráfico, que eu estou comparando a média das ações globais, que é o VT, a média das ações dos Estados Unidos, que é o VTI, e a média da renda fixa lá dos Estados Unidos, que é o TFLO. Podemos ver que nos últimos 10 anos o ETF PGX entregou uma rentabilidade média de 3,61% ao ano. Isso me preocupa porque é uma baixíssima rentabilidade. Então, principalmente no meu momento, que é acumular patrimônio, eu não posso correr esse risco de ter uma baixa rentabilidade daqui 30, 40 anos, porque pode ser que eu não consiga alcançar o patrimônio que eu desejo. Ou seja, resumindo a minha opinião, eu só vejo sentido em você tentar colocar esse ETF na sua carteira se você estiver no seu momento da aposentadoria ou próximo à sua aposentadoria. Afinal, esse ETF vai diminuir a volatilidade da sua carteira e no momento da aposentadoria isso é interessante. E se você quer viver de dividendos, você vai receber dividendos mensalmente desse ETF. Mas mesmo assim, eu acho que existem outras opções melhores para compor essa característica. Mas tudo bem, pode ser que ele encaixe sim. Mas lembrando mais uma vez que isso não é recomendação nem de compra e nem de venda. Mas e aí, você gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de deixar o like, que isso ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo aqui. E se você gosta de conteúdo sobre ETFs e quer ter esses vídeos todas as semanas, clica aí para se inscrever para você não perder nenhum. E se você quer uma ajuda aí para compor sua carteira e se aprofundar nos investimentos, o link da minha mentoria individual está ali embaixo e ela está aberta. Basta preencher a aplicação e eu mesmo vou te chamar. Até o próximo vídeo. Valeu!